Leitura do Salmo 66. Louvor e gratidão a Deus. Que todos os povos louvem a Deus, com gritos de alegria. Cantem hinos de louvor a Ele. Ofereçam a Ele louvores gloriosos. Digam isso a Deus, como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti. Todos cantam hinos em tua honra. Venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ele mudou o mar em terra seca, e os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos com o que Ele fez. Pelo seu poder, Ele governa para sempre, e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. Que todas as nações louvem o nosso Deus. Que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Ó Deus, tu nos puseste à prova, como a prata é provada pelo fogo. Assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas nas nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados. Eu te darei o que te prometi, aquilo que prometi quando estava em aflição. Isso mesmo eu te darei. Levarei ovelhas para serem queimadas no altar. Oferecerei sacrifícios de touros e cabritos, e a fumaça subirá até o céu. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem o que eu contarei, o que Ele tem feito por mim. Eu gritei pedindo a sua ajuda, então o louvei com hinos. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém Deus, de fato, me ouviu e respondeu à minha oração. Eu louvo a Deus, porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Palavra do Senhor. Esse salmo, ele me traz um sentimento de amor, de gratidão, de proteção, de ação de graças. Só sentimentos bons. Percebam quanto que nós podemos alimentar o nosso coração de bons sentimentos com hábitos tão simples de fazer leituras como essa, todos os dias. Estamos aqui há 66 dias praticando esse hábito. E eu acredito fielmente que cada um aqui já teve algum ganho em algum momento nesses 66 dias. E que em algum momento, alguma leitura dessas lhe tocou muito o coração, lhe falou muito. E foi muito consolo. Gabi está partilhando louvar a Deus independente dos nossos momentos. Sempre, 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 sempre. Hoje eu passei por um momento de tribulação. Mas ao mesmo tempo que forças externas, tentavam me tirar do equilíbrio,
eu senti uma necessidade tão forte de orar, mas tão forte. Talvez raríssimas vezes eu tenha tido esse sentimento. Mas como eu já experimentei o quão grandioso são os ganhos que eu obtenho na oração, todas as vezes que eu me vejo num momento muito desafiador, eu fecho os meus olhos, inspiro profundamente, faço essa respiração lenta, que é exatamente esse exercício que a gente faz aqui sempre no início dos salmos. Para quê? Para que eu possa tomar consciência que o que não é meu deve ficar de fora. Sentimentos que não são meus devem permanecer fora. Então, no momento que eu faço essa pausa, inspiro, eu tomo consciência que sou eu ali, eu. E eu só permito que faça parte da minha vida, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, aquilo que for agradável a mim, aquilo que vier para me fazer o bem. Então, tem sido lições muito importantes que eu tenho aprendido na minha vida, que é esse fato de me reconhecer como um ser humano, como uma filha amada, e eu não aceito de maneira alguma ser tratada como uma filha órfã. Eu não sou uma filha órfã. Eu sou a filha de Deus Pai, Deus vivo, e nada, nem ninguém vai me tirar do meu equilíbrio. Então, todas as vezes que você se sentir desafiado por alguém, por alguma coisa, por alguma situação, dê uma pausa, respira, inspira profundamente, depois expira. E você ali naquele primeiro momento já vai te tirar de tomar uma decisão precipitada, primeira coisa. Segundo, muito provável também, vai fazer com que você dê uma selada na sua boca durante aquela inspiração, para que você não saia dando flechadas, né? Porque quando a gente se sente ferido, a nossa reação imediata é devolver a flecha na mesma altura, né? A mesma proporção. Mas não é a melhor decisão a se tomar. Decisões tomadas no calor da emoção, né? Por isso que eu trago aqui sempre o quanto é importante você saber gerenciar as suas emoções. E isso só é possível se você estiver em pleno equilíbrio com esses 3 pilares: mente, corpo e espírito. O Walter está partilhando aqui que em 16/8/2020, quando ele leu pela primeira vez esse salmo, não entendia o que Deus tinha reservado para mim e a minha família nesta pandemia. Hoje compreendo melhor. Deus estava me forjando e abençoando. Bendito seja Deus, Walter. Louvado seja Deus por você ter esse discernimento, por você ser capaz de interpretar os fatos e não apenas se deixar levar como se fosse um objeto qualquer lançado num rio que vai sendo levado aí. A Deus dará, né? Vamos dizer assim. Sem controle, sem opinião, sem decisão. Que bom que você tem esse discernimento, isso é sabedoria. E essa sabedoria vem do Santo Espírito. Então eu tenho aqui alguns versículos que me chamaram a atenção. Lá no versículo 3, eu não havia marcado antes, mas enquanto eu li aqui, estava até procurando aqui minha caneta para marcar, mas eu não tenho nenhuma caneta aqui próxima. No versículo 3, eu gostei muito desse versículo, me chamou a atenção.
Digam isso a Deus. Digam vocês que estão aqui. Padre Sérgio, Ciane, Walter, Gabi, Camila, William. Digam isso a Deus. Como são espantosas as coisas que Ele faz. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo. Eu gosto muito desse versículo, porque se nós cremos, se nós sabemos que nós temos esse Deus tão grande e poderoso que é por nós, quem será contra nós? E se for, para que eu terei medo? Porque quando eu estou debaixo das asas do Senhor, os meus inimigos é quem saem correndo com medo. Não eu ficar escondida dos meus inimigos, fugindo dos meus inimigos. Não. Eu enfrento. Porque eu sei que existe um Deus todo-poderoso acima de mim, que vai fazer tudo o que eu não conseguir fazer, o que não for possível humanamente falando. Porque diante dos nossos medos, nós tendenciamos a ter 3 atitudes. Uma, lutar. Segunda, resistir. E por último, enfrentar. Geralmente nós acabamos por decidir uma das 2 primeiras opções, que é lutar ou resistir. Então que nós tenhamos essa sabedoria de olhar para os nossos medos, para os nossos desafios e enfrentar, sabendo que não sou eu, que não é você que vai enfrentar sozinho com as tuas armas, com as tuas próprias mãos, não é você, não sou eu, é Ele quem faz. Nós somos meros instrumentos aqui nessa terra. Nós que às vezes achamos que temos ferramentas, algumas ferramentas poderosas, né? Às vezes o nosso conhecimento consideramos como uma ferramenta poderosa. Às vezes o dinheiro nós consideramos uma ferramenta poderosa. Às vezes pessoas de influência no nosso ciclo social nós consideramos como uma ferramenta poderosa. Mas todas elas se transformam em nada diante do poder que Deus tem e diante de tudo que Ele pode fazer na minha vida e na tua vida. Então nós somos a própria ferramenta, o próprio instrumento. E Ele é o comandante dessa orquestra toda. É Ele quem comanda todos os instrumentos. É Ele quem toca a música. E a gente só precisa dançar ali de acordo com a música que Ele tocar para a nossa vida. E lá no versículo 5, o salmista diz, e eu faço as palavras do salmista as minhas palavras: venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas, em favor da minha vida, em favor da tua vida, Padre Sérgio. Vejam as coisas que o Senhor tem feito, Ciane, na tua vida. Veja. Veja e convide outras pessoas para ver o quão poderosa é a tua vida, a tua missão, o teu papel, aí aonde você está, Walter. E lá no versículo 7, o salmista continua dizendo: pelo seu poder, Ele governa para sempre, e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. Às vezes
nós nos revoltamos contra Deus, né? Mesmo que seja por algum momento, por alguns minutos, mas eu duvido que alguém aqui, em um dia, em algum momento, mesmo que tenha sido por frações de segundos, não tenha se revoltado contra Deus. Porque Deus, Ele coloca, Ele permite às vezes cada situação na nossa vida que a gente fica assim, fala, Senhor, eu não quero isso não, eu não quero. E daí a gente entra nesse processo de luta, da resistência, e não aceita, e briga, e chora, e esperneia. Ou pior, às vezes a gente começa a se sabotar, fazendo coisas que irão prejudicar nós mesmos, porque nós não confiamos, porque nós não acreditamos, porque nós não entregamos de fato a quem tem o papel de fazer todas as coisas. E o salmista pede que todas as nações louvem o nosso Deus, que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Por mais que você já tenha tropeçado, por mais que você já tenha até se arrastado por essa vida, seja lá quantos anos você tem, mas o Senhor nunca te deixou lá caído no chão. E no versículo 10, o salmista explica que o Senhor, Ele nos põe à prova, como a prata é provada pelo fogo. Assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas nas nossas costas. Assim nós pensamos às vezes, né? Senhor, meu fardo é muito pesado. Que cruz pesada. Eu não consigo carregar. E aí começa a murmuração, começa aquele sentimento de vitimização, de acusações, porque nós reclamamos tanto, aí colocamos a culpa no outro pelas coisas que nós deixamos de fazer, pelo nosso papel que nós deixamos de cumprir, pelas vezes que nós não nos posicionamos, porque para o Senhor não existe o meio do muro. É sim, sim, ou não, não. Ou você confia, ou você não confia. Ou você entrega, ou você não entrega. Simples assim. Não existe um meio termo para Deus.